Bom dia, tudo bom? Estamos aqui no mais um Mate na Mesa com o Max Pires, do ACP. Muito obrigada por nos receber. Prazer. E a gente queria hoje trazer o prato do dia, é sobre a transformação da comunicação, então focada na mídia impressa. Max, se apresenta, conta um pouco da tua história, um breve resumo do LinkedIn pra gente. Legal, meu nome é Max Pires, né? Tenho 37 anos, trabalho com comunicação digital há mais de 20, então sou um desbravador dessa mídia, assim, a gente vive hoje num mundo altamente conectado e é até engraçado pensar como que era a internet e como era Jaraguá do Sul em 1999, por exemplo, quando eu comecei com o meu primeiro portal aqui. E nesse tempo foi o Leopoldo. Isso. Teve o Guia Jaraguá, que foi onde eu fiz o primeiro projeto, mas logo terminando esse projeto com o Guia Jaraguá eu já emendei o Leopoldo junto. 1999, a internet era o quê? Discada. Era discada e eram poucas pessoas aqui da cidade que tinha. E surgiu o Leopoldo, foi o meu primeiro projeto e ele fez muito sucesso. E eu fui tentar levar o Leopoldo para dentro do Terra. Eu estava bombando muito em Jaraguá, não deu certo de levar o Leopoldo para dentro do Terra, mas o Terra me fez uma proposta de assumir um projeto deles aqui na cidade. Daí surgiu a Look Here aqui em Jaraguá, isso aí já em final de 2000, início de 2001. Então eu fiquei com a Look Here até 2004, e a Look Here foi um veículo de grandes transformações aqui na cidade. Foi o primeiro veículo que fez uma cobertura em vídeo. Então isso foi muito legal, assim, é incrível imaginar que naquela época a gente já estava colocando vídeo na internet, coberturas fotográficas diversas. Em 2004 a gente entrou com Por Acaso, que foi o primeiro blog que teve aqui na cidade e acabou por transformar toda a forma de comunicação, da produção de conteúdo, de inovações. O primeiro site de compras coletivas numa cidade com menos de 300 mil habitantes foi com Por Acaso aqui em Jaraguá e a gente chegava a vender tipo 300 pizzas em menos de uma hora. Era uma coisa muito incrível assim, que aconteceu. Em 2006, por aí, a gente adquiriu o Aconteceu em Jaraguá, que era uma página no Facebook, transformamos um site que se tornou a maior comunidade de notícias aqui da região. Então a gente conseguia com o Aconteceu em Jaraguá ter mais de 1 milhão de views por mês. Então era algo era inacreditável, assim, a força que aquela marca tinha. E em 2016 a gente recebeu a proposta do Correio do Povo para vir para cá e iniciamos trabalhando de forma independente, né? Então tinha o Por Acaso, tinha o Aconteceu e tinha o ACP Online, que era o site do A famosa mídia on e off, né? Que a gente era separado. E ainda tinha o Jornal Correio do Povo, né? Tinha o ACP Online, que era o site do jornal, e tinha o Jornal Correio do Povo. E na nossa sede antiga, as próprias salas eram separadas. A gente tinha, lá no almoxarifado, a gente transformou ele e fez a galera do online ali, os logos do online, e tinha a redação do impresso na frente do jornal. E a primeira grande mudança que a gente fez foi criar a fusão entre as marcas digitais, né? Então, em que ano, tu lembra? Isso foi em 2017, por aí. Foi o que aconteceu, a fusão das marcas. E o crescimento foi absurdo e foi muito rápido, porque a gente trouxe muita coisa que dava certo no Aconteceu em Jaraguá, muita coisa que dava certo no Por Acaso, e uniu com a força que o Correio do Povo tinha, com uma equipe muito maior e tudo mais. Então, em questão de meses, a gente já estava estourando a nível de estado, assim, não estava mais preso aqui na nossa região, e em 2018 a gente já estava ali entre os 3 maiores portais do estado já competindo frente a frente. E foi aí que a gente já veio com um projeto de expansão, começamos com as licenças do ACP também. Então hoje a gente está em Joinville, em Florianópolis, em Blumenau, estamos agora entrando em Criciúma também. Então a nossa ideia é se expandir pelo estado, trabalhando com esse foco que a gente tem aqui em Jaraguá, porque o grande segredo do Correio do Povo é o hiperlocal. Então a gente tem um foco muito grande na região e a gente... Explica um pouco o que é o hiperlocal. O hiperlocal é você escrever com os olhos de quem é daqui. Então a gente procura sempre ter nossa equipe regional, com pessoas que são dali, que conhecem a cidade e que possam contar a história da cidade. Então, e do jeito que a cidade fala, né? Exatamente. E as pessoas, elas não querem mais consumir notícias, elas querem consumir histórias, elas querem se encantar com o que está sendo colocado ali. E o factual, ele é apenas mais uma parte da informação.
a gente tem a obrigação de colocar para as pessoas o que está acontecendo na cidade, pautando a comunicação da cidade, mas as pessoas também querem conhecer, querem saber, querem se aprofundar. Se envolver com o comunicador. Exatamente, a gente tem muito aquela questão que os conteúdos que apaixonam são os conteúdos que são compartilhados, são os conteúdos que geram engajamento junto com a audiência. Esse foi um grande diferencial que o Por Acaso sempre teve aqui na região e que a gente conseguiu trazer para dentro do ACP. Então essa questão ali de onde enxergou o mercado e em que momento que virou a chave não existe. Na verdade, a chave vem virando o tempo inteiro com você. Exatamente. Né? A gente vive trabalhar com comunicação sempre foi um ambiente de grande turbulência. O tempo todo está mudando. O que é o certo hoje pode não ser o certo amanhã. Então, a gente tem... hoje a gente está no meio de duas coisas. A gente tem a tecnologia, que influencia muito o que vai acontecer nos próximos passos, e tem o comportamento. Então a gente hoje tem diversas gerações e cada geração consome o conteúdo de uma maneira diferente. Perfeito. Então, entender isso é o grande desafio que a gente tem no mercado hoje. Por que o ACP agora a gente trabalha? A gente tem o jornal impresso, a gente tem o nosso portal, a gente tem e o nosso portal hoje, mesmo ele tendo sofrido a unificação, a gente trabalha com verticais, então por acaso ele está de volta como uma vertical exclusiva dentro do ACP News, mas ele é um produto exclusivo e ele segue muito a linha do que é o nosso propósito hoje. Por acaso ele é um veículo positivo. Você só entra no Por Acaso para ficar feliz, para encontrar valorização de pessoas, vontade de considerar a história, a valorização da cidade. A gente consegue fazer uma pauta sobre o pilar da ponte histórico ali, uma pauta de centenas de palavras e que as pessoas pedem 10 minutos ali. Você conseguir manter uma pessoa 10 minutos dentro do artigo hoje é uma coisa incrível. E todo mundo sai encantado. Então você mostra que uma história bem contada pode ser de um pilar de uma ponte. As pessoas vão querer estar acompanhando. Junto com essa chegada dos 100 anos, né, eu brinco assim que a gente foi tão sortudo que a gente completou 100 anos no ano das grandes mudanças, da grande turbulência, da vida totalmente digital. Então, não haveria momento mais oportuno para a gente pensar nos próximos 100 anos do que agora. Então, foi até aí que a gente criou o movimento ACP 100+1. Que o que é esse movimento? É a valorização dos 100 anos de histórias que a gente tem, com o pensamento focado no mais agora, no plus e nos próximos 100 anos. Então agora o ACP não vai fazer 101 anos, ele vai fazer 100+1, 100+2, 100+3, porque a gente fez um reboot aqui da nossa história e a gente está começando tudo novo, tudo com uma linguagem nova e com uma integração. Traz toda uma questão de recomeçar, né? Exatamente. E principalmente de se integrar. A gente não tem mais plataformas concorrentes uma com a outra. Todas as plataformas, elas se complementam. Então, você está lendo o jornal, no meio do jornal pode ter um QR Code que vai te levar para um vídeo, vai te levar para um podcast, que vai complementar a informação. Assim. Então, a gente mostra que é possível você ser um veículo multiplataforma e que essa multiplataforma se converse. A gente tem um ACP 6,5, que é o nosso podcast. A gente quer que as pessoas saiam do trabalho e possam colocar o podcast no carro e ficar bem informado. Então, a nossa obrigação, junto com nossos assinantes, é entregar informação aonde quer que eles queiram. Independente de qual é a mídia, né? O mundo é on demand hoje. Como Você que não é pode esse mais. formato? Esse formato on demand. Você explica um pouco também para o nosso público, é uma coisa que a gente conversa bastante. Você precisa estar inserido na vida do seu consumidor, do seu público, daquela pessoa que tem possibilidade de te assistir da forma menos invasiva possível que você puder. Então, todos esses formatos novos que a comunicação do ACP está trazendo e plataformas diferenciadas, elas têm como objetivo estar no dia a dia do público parecendo que não está. A gente quer ser inclusivo, na verdade, né? Eu quero que o leitor ele tenha liberdade de consumir a informação conosco da maneira que ele quiser. Escolher, né? Tu não pode mais. E o mundo, na velocidade que as coisas acontecem hoje, tem dia que você está muito corrido. Então hoje não vai dar tempo de eu ler o jornal, mas eu posso ir pegar o carro e ir escutando o podcast. Que está no Spotify, está em qualquer tipo Exatamente, de plataforma. tá em todas as plataformas. A gente tem o vídeo. Hoje a maioria das TVs são smart, tá integrado. Então você bota o YouTube lá, você pode assistir os nossos vídeos ali. E a gente tem vídeos com milhares e milhares de acesso. Então a gente está presente aonde a pessoa quer que a gente esteja. E um cuidado muito grande que a gente tem e que a gente tem trabalhado muito na nossa redação é na questão da acessibilidade da notícia.
Eu não digo acessibilidade na questão da notícia ser popular, nós não somos um veículo popular, mas nós somos um veículo acessível. Então, o cuidado com a escolha das palavras, o cuidado com o uso de siglas. Então, a gente tem que fazer com que os nossos leitores, não importa a classe social, não importa a escolaridade deles, eles entendam a notícia e entendam a mensagem que quer ser passada. A gente tem essa responsabilidade de informar o nosso público. E informar, a informação ela tem que ser para todos. É um termo que a gente usava bastante, que é uma comunicação de massa, né? Acho que toda comunicação hoje com a internet, ela acaba tendo o potencial de massificar, mas hoje vocês lidam com uma base de dados e com um histórico muito grande de pessoas que acessam. A gente tem uma responsabilidade enorme, porque o Correio do Povo ele faz parte da história de Jaraguá do Sul. Então, nos últimos 100 anos, a população inteira cresceu consumindo a nossa notícia. A cidade cresceu, o Correio do Povo cresceu junto com ela. E a gente tem assinantes hoje que têm praticamente a mesma idade do jornal, assinantes de 80, de 90 anos. Então, elas cresceram consumindo informação, os filhos delas, os netos delas, os bisnetos delas estão consumindo. Então, é um choque de cultura muito grande. E a gente conseguir ser uma marca ainda forte e presente, 100 anos depois... Né? Coerência, né? Não perder... Coerência da comunicação. Não perder o hype, né? Tá sempre onde as pessoas estão, sem esquecer aqueles que já estavam. Exatamente. E hoje a gente tem a facilidade de algo que não existia no passado, que são os dados. Então a gente trabalha muito focado no comportamento dos nossos leitores. Perfeito. A gente recebe diariamente, a gente recebe assinantes aqui de todas as faixas etárias que vêm conhecer a nossa estrutura, vêm bater um papo conosco, a gente faz meio que um focus group para entender o que eles estão... Vamos dar uma focadinha nisso, agora nessa questão do público, né? Dessa segmentação, toda essa estrutura que vocês criaram de rastreamento e monitoramento do consumidor, do leitor, né? Conta um pouquinho pra gente. Começando pelo impresso, né? Pelos nossos assinantes que vêm aqui. A gente tem diversas perguntas que a gente faz para eles. A gente quer saber o que eles estão achando do conteúdo, quais são as mudanças. Hoje, se você pegar o Correio do Povo de meses atrás, vamos botar um semestre atrás, você vai ver que ele se transformou completamente nos últimos 6 meses. Então, a gente percebeu que os leitores eles querem notícias mais ágeis, eles... com essa integração que a gente tem entre o digital e o impresso, a gente consegue colocar muito mais conteúdo no impresso, e se a pessoa quiser se aprofundar sobre esse conteúdo, ela pode ir para online, e lá é infinito, as possibilidades são infinitas, podemos trabalhar com infográficos, com vídeos, com tudo. E nessa velocidade que as coisas estão acontecendo, você quer estar muito bem informado, quer saber sobre tudo, só que como o jornal tem o limitante do tamanho, da quantidade de páginas, a gente conseguiu escrever de uma forma que a gente consegue condensar as informações ali, as matérias que são principais a gente dá o destaque devido para ela, mas a gente consegue colocar muito mais conteúdo dentro da nossa página. E atender essa expectativa que vocês ouviram. Exatamente. Porque é uma questão de ouvir também. E é constante, né? Essa escuta, ela é constante. É constante. A gente recebe semanalmente, diversos dias por semana, tem diversos assinantes vindo aqui e passando feedback para nós, dando um pouco de toque do que o futuro, do que eles esperam do futuro do jornal. E não é só analisar o que estão comentando, o que estão olhando na nossa rede, o que estão curtindo mais, mas é a questão de chamar as pessoas para conversar mesmo com o cliente e perguntar o que eu posso melhorar, o que você gostaria de ler. Então essa conversa que a mídia de um modo geral começou a gerar, e o programa também é isso, é uma conversa, né? A gente quer trazer outros especialistas, outras pessoas que estão fazendo realmente acontecer a revolução da comunicação e do marketing na nossa cidade e na nossa região, para ampliar um pouquinho toda essa nossa percepção de o que é comunicação e como se manter sempre à frente, né? E assim atingir mais pessoas, né? Porque cada um tem um perfil, cada um tem um jeito de entender, então a gente precisa também ter essa capilaridade, né? De conteúdo, de fala, para que todo mundo se sinta pertencendo àquilo, né? Agora com 100 anos também, a gente atualizou o nosso DNA de marca, fizemos o nosso código de cultura, fizemos o desenho do nosso propósito, então agora a gente se colocou na obrigação de trabalhar em cima do exemplo, a gente quer na base do exemplo ajudar a cidade a melhorar, então a gente se preocupa muito com essa questão de educar os nossos leitores também, passar exemplo para eles. O que tu acha que é o fundamental, aquilo que é mais importante de construir um DNA em propósito de marca no momento de transição ou de inovação, como vocês estavam passando? Isso é essencial, né? Porque se a gente não começar a mudar as coisas por dentro, a gente não vai conseguir chegar lá fora. Então, a gente utilizou o DNA de marca praticamente como um endomarketing no começo. A gente precisava educar, porque quando se falava de Correio do Povo
novo dentro da empresa. Se você perguntasse para os nossos 60 funcionários, provavelmente você ia escutar 60 histórias diferentes. Então, unificar a visão sobre o negócio é muito importante. Então, hoje, a gente tem ali embaixo, depois vocês vão ver, a gente tem colado na parede, de um lado o nosso propósito e do outro lado o nosso objetivo como marca. O que é o nosso objetivo hoje? É contar histórias que impactam a vida das pessoas. Então ele é muito sucinto e ao mesmo tempo ele é muito amplo. Então, contar histórias. Por que histórias? Como eu havia comentado, histórias é muito mais do que uma notícia. E impactar a vida das pessoas. Então a gente só tem retorno numa notícia se a gente impacta a vida. E a gente impacta a vida pela dor ou pela alegria. Então você tem que encontrar a emoção da pessoa para poder tá concluindo essa notícia e envolver ela. Muito bom, a gente, de uma forma geral, a gente passou por todos os pontos que a gente queria passar, que é a questão da comunicação, os formatos. E então, para a gente finalizar essa entrevista, que é uma conversa mesmo, uma dica de estudo, quero começar a trabalhar com comunicação, ou quero trabalhar com mídia mesmo, e empreender nesse setor. O que eu posso ler, o que eu posso estudar? Eu vou usar dentro do propósito do Correio de educar através do exemplo. Eu vou sair totalmente da área da comunicação porque eu vejo que um dos grandes problemas da educação brasileira é que a gente, durante a nossa vida, a gente acaba estudando diversas fórmulas matemáticas, estudando um monte de coisa que é importante, mas que a gente acaba não usando, e o básico de tudo a gente não tem, que é a educação financeira. Então, aqui no Brasil é meio que um tabu se falar de dinheiro, e como existe esse tabu, ninguém fala sobre isso, ninguém estuda sobre isso, e as pessoas esquecem que se você não cuidar, não souber lidar com o dinheiro, se o dinheiro na falta dele é ruim, quando você está devendo é pior ainda. E quando você está devendo, você não consegue pensar, não consegue criar nada novo. Então é impossível. Eu sou um entusiasta do empreendedorismo, eu acho que a gente pode construir as coisas, eu construí as coisas empreendendo, e só que se você está com a cabeça endividada, você não consegue fazer isso. Então a dica que eu vou dar é um livro que para mim ele é incrível porque ele tem quase 100 anos e ele é super atual ainda nos dias de hoje, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele tem, se não me engano, 93 anos já esse livro. E ele é escrito através de parábolas, então até crianças conseguem entender esse livro. Então essa aí fica a minha dica. Eu acho que se todo mundo estiver com a cabeça no lugar certo, tiver esse conhecimento, o marketing, o outro daí se a gente vai ter dinheiro para investir. Se não precisar de dinheiro, aí vai fazer o que tu gosta, aí vai fazer aquilo que te dá prazer, e aí vai evoluir. A cabeça tranquila, ela deixa você fazer qualquer outra coisa depois. Sim, Marcos, a gente quer agradecer, né, do fundo do nosso coração. As nossas conversas são sempre assim, para botar na mesa, botar o prato na mesa de informações de pessoas que têm realmente conteúdo para compartilhar com a gente. Nós estamos no 14º episódio do Marketing na Mesa. Eu sou a @Tessia Mendes. @Maíra Andresa. Fala teu arroba. Max Pires. Eu sou Max Pires em tudo. E @JessieCat. Então, para finalizar, o teu pitch para vender o ACP, vender o teu trabalho, o que tu quer vender? Olha, eu quero vender histórias, quero continuar impactando a vida das pessoas. Eu acho que se a gente fizer esse trabalho da maneira como a gente tem feito, a gente vai conquistar todo o resto. Então, anunciantes vêm baseados nisso, a audiência vem baseada nisso. Então, as pessoas podem continuar acompanhando a gente, pode acompanhar o Por Acaso, pode acompanhar o que aconteceu em Jaraguá, o próprio ACP. E agora, não importa onde você esteja em Santa Catarina, você sempre vai estar encontrando algum ACP por lá também. E acompanha o Marketing na Mesa também. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada. Obrigado. Tchau.